Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a nossa igreja nos apresenta para esta terça-feira da 26ª Semana do Tempo Comum. O Evangelho desta terça-feira se encontra lá em Lucas 9, versículos de 51 até o número 56, que nos diz assim: Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. E entraram num povoado de samaritanos, para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Amados irmãos e irmãs, eu quero chamar a sua atenção, em primeiro lugar, para a compreensão do panorama geral do Evangelho de Lucas. Em todos os evangelhos sinóticos, Jesus obviamente caminha para Jerusalém. Ele caminha apenas uma única vez nessa parte da sua vida pública. No Evangelho de João, pelo contrário, Jesus vai mais de uma vez. Por esse motivo a gente enxerga que João tem toda uma conotação diferente para trazer. Só que em Lucas acontece algo um pouco diferente do Evangelho de Mateus e do Evangelho de Marcos. Lucas, ele coloca cerca de 10 capítulos para essa caminhada de Jesus até Jerusalém. Começa aqui e vai até o capítulo 19, onde Jesus está caminhando até lá. Então é muito interessante você enxergar este caminhar, mais do que de fato uma caminhada fisicamente falando, mas é uma caminhada espiritual. Jesus está preparando os discípulos para a sua partida. E é interessante a gente juntos fazer esse caminhar, porque esse caminhar está nos ensinando muitas coisas. Aquilo que Jesus também ensinou para eles, obviamente também é ensinamento para nós. E aí vamos lá então ver mais ou menos o que aqui tem a nos ensinar. Jesus estava próximo de ir para Jerusalém, está caminhando para lá, e aí ele envia pessoas à frente, né? Jesus envia pessoas à frente dele. Tudo bem, isso é normal, meio que para preparar o caminho. Só que aí, quando eles se puseram a caminho, eles entraram em um povoado de samaritanos. E aí, para você poder entender, eu sei que vai ficar um pouco ruim de poder mostrar aqui, é porque eu não vou ter tempo de fazer a edição do vídeo, senão eu podia mostrar para vocês. Mas eu vou mostrar para vocês um pouco do caminho que eles tinham que fazer aqui na imagem deste mapa, que está verde aqui deste lado. Então o que acontece? O povo estava aqui na região da Galileia, que está na parte de cima, e para ir para Jerusalém é natural pegar esse caminho que eu estou colocando aqui com o meu dedo, que vai até a cidade de Jerusalém. Só que se você observou no vídeo, também tem um outro contorno que é feito, porque muita gente naquele tempo não seguia um caminho reto até Jerusalém. Fazia o quê? Fazia um atalho que nem atalho era, na verdade, era um desvio, que você acabava gastando mais tempo, né? Tudo isso porque, para evitar passar pela região dos samaritanos. E aí, esse desvio, né? A gente disse que eles estavam usando o caminho da Transjordânia. E aí o que acontece? O povo buscava isso porque os samaritanos eram extremamente hostis. Os discípulos de Jesus, na verdade, estão passando pela região dos samaritanos e experimentam a hostilidade. E eles não recebem porque eles entendem que eles estão indo a Jerusalém. Mas aí vamos lá. Por que essa aversão aos judeus? Eu vou começar explicando para vocês por que é que os judeus tinham aversão aos samaritanos. Depois a gente entende por que é que os samaritanos tinham então aversão aos judeus, tá bom? Por que os judeus tinham aversão aos samaritanos? A resposta é muito simples. Tudo começou porque a Samaria era a capital do Reino do Norte, enquanto o Reino do Sul era a capital de Jerusalém. Eram dois reinos distintos que surgiram de uma divisão que aconteceu após a morte do rei Salomão. O reino foi dividido em dois. O reino do norte, que tinha como capital Samaria, ficou sem templo, porque o templo estava lá na capital Jerusalém. Então, pouco a pouco, o povo acabou utilizando sim a dinâmica de construir um templo, uma cópia do templo original, para poder adorar a Deus também. E esse templo ficava em cima de um monte. Jerusalém ficava acima do Monte Sião e a Samaria ficava exatamente em cima do chamado Monte Garizim. O que acontece? Os judeus viram o povo da Samaria recebendo a invasão do Império Assírio. E aí, dentro dessa dinâmica, o Império Assírio tinha costumes pagãos. Então eles vinham dizer o quê? Que os samaritanos eram um povo pagão,
que apoiava a miscigenação, que apoiava outras divindades. Para você ter ideia, depois o Reino do Sul é invadido pelo Império Babilônico. Quando eles retornam, os samaritanos dizem: olha, a gente quer ajudar vocês querem ajuda? Eles disseram: não, vocês são idólatras. Então, já tinha aí um problema. Aí você vai dizer assim: beleza, então os samaritanos só têm raiva por causa dessa rivalidade que você acabou de comentar? A resposta é não. Os samaritanos, eles não gostavam do povo de Jerusalém, do povo judeu também, porque existia uma destruição ali por volta do ano 128 a.C., onde se destruiu o templo que existia ali no Monte Garizim. Isso aconteceu por um rei macabeu chamado João Hircano. Então, na verdade, eles tinham muita raiva porque foi destruído aquele templo que eles utilizavam para adorar a Deus também. Então, eles tinham essa dinâmica. Só que aí tem um problema, né? Segundo alguns versículos lá do Antigo Testamento, por exemplo, Gênesis 19, versículo de 1 a 3, Mateus 25, de 35 a 36, negar a hospedagem a alguém é extremamente deselegante e ofensivo. Como se não bastasse, em Levítico 19, 33 a 34, Deus mandou ser hospitaleiro. Então, os samaritanos estavam fazendo tudo contrário à lei. Por esse motivo, dois impulsivos aqui, Tiago e João, querem mandar descer fogo do céu sobre eles. Só que Jesus não dá a mínima a essa realidade. Porque Jesus não veio para destruir, ele veio para salvar. Jesus ele não compactua com essa dinâmica de religiosidade que está apegada à violência. É como se nós estivéssemos utilizando estratégias do mundo para aplicar na igreja sem passar pelo crivo do evangelho. Por que eu comento isso? Porque tudo aquilo que a gente enxerga aqui no mundo é bom, e tem muita coisa que o mundo nos oferece de bom, por exemplo, novas tecnologias, inteligência artificial, são temas agora tão atuais, nós precisamos passar aí uma peneira do evangelho para entender. Isso aqui é bom, até um certo ponto talvez. Então, para a gente poder entender que existe um limite para poder se trabalhar. Chamo a atenção de vocês em relação a isso, porque, infelizmente, às vezes a gente toma muitas atitudes similares a Tiago e a João. Somos impulsivos. Somos pessoas que queremos enfiar, literalmente, o evangelho goela adentro. Que nós queremos impor, talvez, o seguimento a Jesus Cristo. E a gente precisa entender que a gente não deve impor às pessoas. Nós precisamos fazer com que as pessoas se encantem. Mais do que tentar forçar com que as pessoas sigam Jesus, eu preciso ensinar a ela que o caminho de seguir Jesus Cristo é um caminho onde os fardos são retirados. O caminho de Jesus é um caminho que é leve, embora seja um caminho difícil, porque ele não prometeu que ia ser fácil, mas existe leveza neste caminho. Que nós possamos repensar, então, à luz desse evangelho, como é que está sendo a minha prática religiosa? Como é que eu estou evangelizando? Pensemos sobre isso à luz do evangelho desta terça-feira. Que Deus te abençoe. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!